Adelina. Muito obrigada, minha mãe. Eh, Chamo-me Adelina Simbim, como Sim, a sim, já sim, consegui. sou médica de clínica geral e estou aqui hoje para apresentar um tema que apesar de ser muito comum, muita gente tem algumas dúvidas, então vou tentar pelo menos sanar algumas e conseguir, acho que forem possíveis. O tema de hoje é gastrite, e é um tema, como já havia dito, que muita gente tem dúvidas, é muito comum. Provavelmente muitas das pessoas ou têm ou conhecem alguém que tem. E é uma doença que é uma condição clínica, né? E é muito fácil de evitar com pequenas mudanças nos hábitos. Pequenas mudanças nos hábitos podem fazer com que não desenvolvamos essa condição. Então, dizer que gastrite é simplesmente uma inflamação da mucosa gástrica. Para entendermos um pouco da doença, vamos falar um pouco mais da estrutura do estômago, que é onde ocorre essa doença. Temos aqui duas imagens. O- eh, Esta imagem à esquerda é o estômago, numa imagem macroscópica, mas vou dedicar um pouquinho mais de tempo à imagem microscópica, porque entendendo esta imagem, vamos entender um pouquinho mais lá à frente dos mecanismos que ocorrem para que haja essa doença. Então, a macroestrutura, né? O estômago é dividido em 5 partes: a cárdia, o fundo, o corpo e o antro. Então, temos esta região da cárdia, temos o fundo, temos a região do corpo e do antro. Microscopicamente, vamos encontrar 4 regiões principais. Tá? 4 regiões principais. São a mucosa gástrica, que é onde tem as células e as glândulas que secretam o ácido gástrico, que é o líquido que vai digerir os alimentos quando chegam ao estômago. Tem também temos o muco, que protege o estômago, e a produção de bicarbonato também. Esse muco é um dos grandes responsáveis, ou a ausência deste muco é uma das grandes responsáveis para o surgimento da gastrite. Então, temos a região da mucosa, que é onde tem as células que secretam todas essas substâncias que mencionei anteriormente. Temos a região submucosa, que é uma área que tem a irrigação, onde tem as nossas artérias e veias que vão para onde vão os alimentos ao serem absorvidos aqui na mucosa. Tem a parte muscular, que é que permite a mobilidade do estômago. E tem a serosa, que é a camada mais externa do estômago. Bom, gastrite é definida como a inflamação da mucosa gástrica. Como falamos anteriormente, a mucosa é a camada mais interna, onde tem as células que produzem substâncias como ácido clorídrico, bicarbonato e pepsinogênio. No lado esquerdo, conseguimos ver a mucosa gástrica, que tem estas pregas e a coloração é rosa, né? Quando ocorre a gastrite, a coloração fica meio avermelhada, que é porque é uma inflamação. Um dos sinais da inflamação é a vermelhidão. Então, podemos ver que nesta segunda figura à direita, que já ocorreu uma vermelhidão. Segundo a OMS, 50% da população mundial é afetada por uma bactéria, que é uma das principais causas que vamos referir mais à frente, do surgimento da gastrite. E em países, a prevalência é maior em países em desenvolvimento ou com baixo rendimento. Os principais fatores de risco
para o surgimento da gastrite são Helicobacter pylori, como já referi antes, que é uma bactéria. Ela sobrevive no estômago, apesar da produção do ácido, porque ela produz uma camada que fica à volta e protege. O que que essa bactéria faz? Ela invade, atravessa o muco que é produzido pelas células da mucosa, atravessa e invade as células, entra em contato com as células. Nesse momento, o corpo reage produzindo essa inflamação, promove uma resposta inflamatória. Os medicamentos, o uso prolongado de medicamentos anti-inflamatórios, como o exemplo da aspirina, do ibuprofeno, do clofenac, são promotores do surgimento da gastrite, porque eles causam uma irritação gástrica. Essa irritação leva a uma resposta inflamatória. O estilo de vida, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo e dietas ricas em irritantes como alimentos picantes podem também levar ao surgimento de uma gastrite. Uma das causas que nos últimos tempos tem sido a mais frequente são as causas fisiológicas. Atualmente nós vivemos sob muito estresse, o que leva ao surgimento de gastrite. Estresse em todos os sentidos, no estresse social ou estresse físico. Físico, refiro-me a lesões extensas, como grandes queimaduras ou feridas resultantes de grandes cirurgias. E tem também autoimunes, que o corpo produz células de defesa. Por vezes, essas células atacam as próprias células, as outras células do corpo. Então, quando isso ocorre, há a resposta inflamatória que pode levar a um quadro de gastrite. Os principais sintomas da gastrite, o primeiro sintoma que todo mundo refere é a dor na boca do estômago, que é esta região que está avermelhada nesta imagem. É uma dor como é que eu posso explicar? É uma dor persistente que muitas das vezes pode melhorar ou piorar com o consumo de alimentos. Outro dos sintomas são as náuseas e os vômitos. Tem também a sensação de plenitude gástrica, o que quer dizer que a pessoa come e logo a seguir, muito rapidamente, tem a sensação de o estômago estar cheio. Também apresenta rotos, que são eruptações ou indigestão. Desculpe, Diamante Adelina. Sim, sim, Estão a reclamar do som, não sei se dá para aumentar o som. Estão a reclamar, o som está baixo. sim. Ok. Está melhor? Para mim está, não sei as outras pessoas. Vi aqui no chat, né? Sim, sim. Então, sim, pode continuar. O diagnóstico. O diagnóstico é principalmente clínico. O que acontece? Tem a anamnese, que é a história clínica do doente. Nós vamos conversar com o paciente e procurar saber o início dos sintomas, a frequência dos sintomas, os hábitos alimentares, os hábitos sociais, porque nós vimos que muitos dos fatores rondam por essas áreas. Então, o exame físico também, porque o paciente diz que tem dor abdominal, então ao fazermos o exame físico, vamos identificar exatamente a região onde o paciente queixa-se de dor e avaliar os outros sintomas que costumam acompanhar para além da dor abdominal. Temos a endoscopia digestiva alta. Este exame é feito através de uma cânula ou um tubo flexível, né? Que na ponta tem uma câmera. Podem ver aqui nesta região. Ela é introduzida através da boca e atravessa o esôfago
e chega até o estômago e por vezes até o duodeno. O que é que este exame permite? Permite visualizar em tempo real qualquer lesão que possa estar a nível do estômago. Então, nós costumamos dizer que este é o exame padrão ouro, que é o que nos dá a certeza, nos dá o diagnóstico definitivo desta doença. Para além deste exame, também temos os exames que podem ser sanguíneos ou exames de fezes para a pesquisa da bactéria Helicobacter pylori. Bom, o rastreio da gastrite geralmente não é indicado a todas as pessoas. As principais pessoas, os principais pacientes, né, no qual fazemos esse rastreio são pacientes que tenham esses sintomas dispépticos persistentes, que apresentem essa dor abdominal persistente, depois de vários tratamentos, fiquem em alguns períodos sem as dores e depois voltem a apresentar. E mais que estejam a partir dos 45 anos em diante. Ou pacientes que tenham histórico familiar de câncer gástrico. Porque a gastrite, primeiro, é uma irritação, uma inflamação da mucosa gástrica. Se houver persistência do estímulo que causa a gastrite, pode irritar mais e formar uma úlcera ou uma pequena ferida a nível do estômago. No processo de cicatrização, se esse processo se repetir, em que forma-se a úlcera ou tem essa irritação e há um processo de cicatrização, pode haver um erro nessa cicatrização e as células tornarem-se cancerígenas. Então, os pacientes podem apresentar um histórico familiar de câncer gástrico, então isso já predispõe ao aparecimento de gastrite ou do próprio câncer. Então, familiares diretos, filhos, netos de pessoas que tenham câncer gástrico têm que fazer pelo menos uma vez por ano o rastreio de gastrite ou de câncer gástrico e pacientes que fazem uso prolongado de anti-inflamatórios. Neste caso, há outras patologias que temos que usar os anti-inflamatórios não esteroides, como disse, ibuprofeno, aspirina ou diclofenac. Então, nós nesses casos, damos um medicamento que protege, mas por vezes o tratamento é feito por muito tempo. E já havia dito que os anti-inflamatórios são fatores de risco para que ocorra a gastrite. Nesses casos, esses pacientes que fazem com alguma frequência, ou mesmo fazem uma vez, mas por muito, muito tempo, um período prolongado, eles têm que fazer o rastreio da gastrite ou do câncer gástrico, que é uma complicação da gastrite. Já havia adiantado que as complicações são as úlceras gástricas, que são feridas abertas, que por estímulo persistente do fator de risco, né, vai formar, para além da inflamação, pode transformar em feridas na mucosa gástrica. Temos a hemorragia digestiva, que é um sangramento interno. Podemos notar esse sangramento como através dos vômitos. O paciente com gastrite apresenta vômitos. Então, se já tiver lá uma úlcera, pode começar a sangrar. E uma das formas que nós vemos é quando o paciente vomita, então vemos lá sangue. Ou então, ao invés de vomitar, nas fezes, nós vemos fezes um pouquinho mais escuras, que é mesmo por causa do sangue, da presença de sangue. Tem a atrofia e a metaplasia intestinal, que são as alterações que já me referi, pré-cancerosas, as alterações celulares pré-cancerosas. Neste caso da atrofia, o que acontece é que quando há cicatrização, a mucosa ela vai retrair-se, vai retrair-se, então vai dar a sensação, não vai dar a sensação. O que vai acontecer é que o estômago vai comprimir-se um pouquinho mais, a mucosa vai comprimir-se, é como se estivesse a diminuir de tamanho, porque a ferida está a cicatrizar.
para fechar, é como se estivesse a esticar um pouquinho. Vimos naquela primeira imagem que o estômago por dentro tem muitas pregas. Então, essas pregas vão se esticando e vai reduzindo a mucosa gástrica. Temos o adenocarcinoma gástrico, que é o câncer do estômago. Depois de ocorrerem estas alterações pré-cancerosas, ocorre o próprio câncer, que é o mais frequente, o mais frequente é o adenocarcinoma gástrico, que muitas das vezes é associado à presença da bactéria Helicobacter pylori. O tratamento. Para além das mudanças de hábitos, principalmente os hábitos dietéticos, onde devemos evitar alimentos gordurosos, picantes, o consumo excessivo de café e bebidas gasificadas, principalmente durante as crises. Para quem não tem, tem que reduzir da mesma forma esse tipo de alimentos. No tratamento farmacológico, nós damos medicamentos que são chamados de inibidores da bomba de prótons. Um dos exemplos que provavelmente alguns de nós já conhecem é o omeprazol ou o pantoprazol. Eles vão lá agir no estômago e reduzem a acidez, que vai, porque o que acontece é que temos aquela inflamação, porque a barreira mucosa do muco, né, desaparece, então a mucosa fica exposta, as células da mucosa ficam expostas, com o ácido do próprio estômago, começam a irritar as células, causando dor. Então, o omeprazol vai lá e diminui essa acidez do nosso ácido estomacal. Tem os antibióticos. Os antibióticos são dados para o tratamento ou a erradicação da bactéria Helicobacter pylori. Os antiácidos são para momentos de crise, para alívio imediato. Muitas das vezes, quando o paciente aparece com queixas de gastrite, primeiramente nós pedimos os exames, todos que já referi antes, e damos antiácidos para o alívio imediato. Um dos antiácidos que costumamos dar é o hidróxido de alumínio. Já havia referido das mudanças dietéticas. Quanto à prevenção, já referi que uma das principais causas é o Helicobacter pylori. Temos que sempre lavar as mãos e garantir o consumo de água e alimentos, água potável e alimentos limpos ou higienizados. Também temos que fazer o uso consciente dos medicamentos, evitar muito a automedicação. Muita gente tem o hábito de sentir uma dor e logo ir à farmácia, comprar uma aspirina, um ibuprofeno. Podemos estar a resolver momentaneamente um problema, mas estamos a causar outro. Reduzir também o consumo de álcool e abandonar o tabagismo, que são grandes fatores do estresse do organismo. E a gestão do estresse tem que se praticar no controle emocional, já que atualmente nós estamos expostos a muitas situações de estresse. Então, temos que aprender a fazer uma gestão desse estresse. Bom, não podíamos falar da doença sem falar de alguns dos vários produtos que a New Life apresenta. Dizer que a New Life tem 3 séries de produtos. Temos os cuidados de saúde, a série de higiene e limpeza e a série de cuidados de pele. Vamos destacar hoje a série de cuidados de saúde e saúde digestiva. Um dos primeiros produtos o qual vou apresentar aqui é o Aloe Vera Plus, que o Aloe Vera Plus acalma o trato gastrointestinal, esse desconforto e a irritação ou inflamação da gastrite nos causa, ele reduz. E também ele é composto por uma mistura de ervas que dá energia e acalma e relaxa quem toma, né? Quem consome.
Isso já nos ajuda num dos outros fatores de risco, que é o estresse. Se nós estamos calmos, não vamos desenvolver estresse no organismo e não vamos ter, como consequência, uma gastrite. Também tem o zinco, que melhora o sistema imunológico e cognitivo. No sistema imunológico vai nos ajudar, porque se nós tivermos um sistema imunológico competente, dificilmente vamos ter, dar chance à bactéria Helicobacter pylori de causar uma doença. Ela é presente, é resistente, mas aguarda sempre um momento de diminuição da imunidade para poder atuar. Então, se nós estivermos a consumir zinco, já vamos ter muitas chances de não desenvolver, porque estaremos a fortificar o nosso sistema imunológico. Para além disso, o zinco também melhora a fertilidade, a reprodução e manutenção dos níveis normais de testosterona, manutenção da pele, cabelo e também melhora a absorção perdão, equelato, para que haja maior absorção, também não prejudica o sistema digestivo. Também temos o CalMag. Então, cálcio e magnésio, sim, de vitamina D, D3, e é altamente biodisponível. Um equilíbrio saudável da flora. O acidófilos, ele promove a flora intestinal. O que é flora intestinal? É são as bactérias saudáveis, são as que não nos causam doença e que têm que existir no nosso organismo, no trato intestinal. Então, o acidófilos, ele contém o gel guar, que é uma formação ou um conjunto dessas bactérias da flora intestinal que vão proteger o estômago. Temos o Herbal Digestive Complex, que ele contém camomila alemã, raiz de terassaco e extratos de aloe vera, que podem reduzir a inflamação, relaxar e suavizar e manter o funcionamento normal do sistema digestivo. Como podem ver, este é um dos suplementos que também pode ajudar muito a gastrite, porque ele já reduz a inflamação, que é a gastrite, e ainda mantém o funcionamento normal do aparelho digestivo. Mas, perdão, acho que abri o slide errado. Não está completo aqui. Bom, enquanto procuro o completo, peço para que, se tiverem alguma dúvida quanto ao tema da gastrite, possam ir apresentando e depois vou dar continuidade. A Angelina? Alô! Uau, 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 uau. Muito obrigada. Belíssima apresentação. Muito aprendizado. Ah, é muita coisa boa que eu pude aprender hoje. Acredito que os colegas também, os diamantes convidados que estão aqui na sala, aproveitaram este tema rico e muitos foram os conselhos. Temos que evitar fumar, exagerar com automedicação, comidas picantes,
com muita gordura, processadas. Temos que ter um estilo de vida certamente saudável, que é o que sempre somos recomendados aqui e seremos recordados sempre e sempre pelo resto das nossas vidas. Estamos agradecidos quanto a esta apresentação que nos dedicou hoje. Vou tentar ver aqui no chat se há alguma coisa. Boa noite, Diamante. O som está raro aqui do meu lado. Não sei, mas os outros já tinham falado que o som estava tudo bem. Não tenho mais nada aqui no chat. Tenho parabéns, Diamante, pela belíssima apresentação. O som está muito baixo. Então, é preciso continuar a aumentar o som, Diamante. Não sei se eram mensagens antigas, mas tinha tido luz verde aqui dos outros diamantes que diziam que estava tudo ok. Quanto ao som, enquanto ainda esperamos mais intervenção da nossa diamante, gostaria de saber se temos algumas pessoas que conseguiram se ajudar com a nossa suplementação, se temos alguns testemunhos. Eu sei que há muitas pessoas que fizeram, se estiverem aqui na sala, não é? Não tivemos o tempo suficiente para termos pedido a essas pessoas para poderem já estarem prontas, mas acredito que para quem usou desse programa, está em condições sim de partilhar conosco as experiências que colheu. E também, se tivermos dúvidas, acréscimos e tudo quanto nós sabemos da nossa, dos nossos produtos, principalmente neste âmbito da gastrite, vamos lá falar. A sala é nossa, é só uma questão de quem quiser intervir, abrir o seu microfone e falar. Tá aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ah, Andréa. Boa noite. Boa noite. muito obrigado por esta explicação exaustiva sobre o que é a gastrite, e o que é que a gente pode fazer para prevenir este mal, que, como bem disse, está muito difundido. Há muita gente a sofrer com esta preocupação. Tivemos aqui bons subsídios sobre o que fazer para prevenir. Eu gostei da parte em que mencionou que uma boa higienização dos nossos alimentos, das nossas mãos, é um fator essencial para ajudar a minimizar esta situação. Então, é aqui onde eu quero trazer o nosso produto de higiene e limpeza, o nosso LDC, que tem estado a ajudar muito na higienização. Talvez a nível da gastrite, as pessoas não tenham noção de como este produto ajuda, mas a nível de outras condições em que a higienização das frutas e vegetais e das mãos é essencial. Temos vários testemunhos de como o uso do LDC ajudou as famílias a não terem mais preocupação. Eu estou a falar exatamente de uma situação que acontece
em todo lado, mas que durante muito tempo foi comum, muito frequente, não sei se ainda é, em Nampula, em que as famílias estavam sempre acometidas destas infecções e com a substituição para limpeza com LDC das frutas e vegetais, das mãos, etc., nunca mais continuaram a ter este tipo de situação. Então, sabendo que é o mesmo tipo de bactérias, o pylori, a cólera, e outras bactérias bem conhecidas que afetam o trato gastrointestinal, ia recomendar o uso amplo do LDC para limpeza das frutas e Boa vegetais. noite. Boa noite, alguém interrompeu? Não está a conseguir ouvir-me? Já está quase. Posso continuar? Pode, pode. Certo? Sim, pode tê-lo. Ok, fabuloso. Então, esta era a minha grande contribuição, o LDC como fator importante para a higienização. A segunda coisa que gosto de chamar a atenção em relação à gastrite é a questão de pessoas ficarem muito tempo com o estômago vazio, muito tempo com o estômago vazio, inclusive sem líquidos, sem consumo de líquidos, é uma outra causa que está a ser bastante importante no desenvolvimento desta condição. Então, os jejuns Quando a chamada são desativou o som ali. recomendados, mas é bastante importante ter atenção a como é que são feitos para não criar outro tipo de problemas. Muito obrigada. Muito obrigada, TL. Só chamar a atenção à Diamante Angelina, que quando estão a falar do som baixo, não é da Diamante Adelina, é a sua voz que não está a sair bem. Tá certo. Tá certo. Tudo bem. Então, voltando. O microfone aumentar o volume, só vou falar assim, muito alto. É assim. Obrigada até ela, obrigada por mais este subsídio. Gostaria de saber se a Diamante Adelina Simbini quer Sim. continuar ou vamos continuar com as contribuições? Devemos continuar com as contribuições, porque a parte a seguir era mesmo dos produtos de limpeza. Então, já adiantou. A Diamante, a Adelina adiantou. Tudo bem. Sim. Então, como eu já vinha dizendo, era sobre se tivermos aqui na sala pessoas que já usaram os produtos, nossos produtos, já ouvimos mais um subsídio sobre higienizarmos, portanto, principalmente as frutas, higienizar tudo nesta época chuvosa. Há muita tendência de, pronto, as contaminações dos alimentos. É necessário nós, não é, estarmos mesmo preparados para higienizarmos as nossas frutas, as nossas hortícolas com o LDC e sempre uma lavagem de mãos frequentemente e não ficarmos muito tempo sem comer. Então, vamos abrir a sala ainda mais para os nossos diamantes contribuir com experiências ou se tiverem dúvidas, perguntas que queiram fazer para a doutora, ela está aqui para poder vos responder. A Diamante Ofélia estava com a mão levantada.
E estou a ver a Diamante Ruth também quer falar. Alô? Boa Boa noite. noite. Oh, Boa Quem noite, vai? boa noite. Vai Ruth ou vai Ofélia? Parabéns, Diamante Adelina. Parabéns, Diamante Adelina, Obrigada. eh, pela aula belíssima, bem dada. Eu tenho só uma pergunta. Sim. Será que para este conjunto de suplementos podemos acrescentar as fibras? Será que elas ajudam também no problema da gastrite? Obrigada. Ah, Diamante, Diamante Adelina, podemos apontar as perguntas para responder de uma só Sim, sim. vez ou preferem responder uma pergunta de cada vez? Vamos apontar todas, porque provavelmente possam surgir dúvidas parecidas, então respondo de uma só vez. Tudo bem, tudo bem. Ah, vamos para o chat. boa noite. Boa noite. Obrigado, Diamante Adelina, pela explanação maravilhosa. Eu, por acaso, queria dar uma experiência que eu tive com a H. pylori. Sim. Foi uma experiência um pouco desagradável. Acho que as pessoas que me viram em 2014 até 2020 ficaram assustadas. Então, queria enfatizar essa parte de automedicação, porque às vezes nós vamos tomar coisas, um antibiótico que não é aconselhável. Então, sempre temos que procurar saber a causa de gastrite. Isso aconteceu comigo, fui me automedicando, mas eu estava a tomar uma medicação errada e acabei fazendo endoscopia 2 vezes. Foi muito desagradável. E melhorei realmente com os antibióticos, mas os suplementos que a Adelina aqui mencionou me ajudaram muito. Vamos evitar automedicação. Não é muito bom mesmo. Temos que evitar. Porque gastrite, a pessoa com gastrite não come. É muito difícil para comer. Tudo que mete no estômago, é muito desagradável. Então, o emagrecimento é muito progressivo. Então, temos que evitar a automedicação. E eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se, por exemplo, nas saladas, quando eu estiver a lavar salada, geralmente eu coloco ele de si. Mas a minha dúvida é, será que não podemos colocar uma gotinha de queia na salada, sobretudo, nessa época chuvosa, que as chuvas já arrastam tudo? É a minha dúvida. Muito obrigada, Diamante Ruth. Está apontada a sua preocupação. Boa noite. Mas Boa noite. vos confesso que o meu som está no máximo. Já não sei qual é o problema que faz com que o meu som fica muito baixo. Mas estamos a te ouvir muito, muito, muito embaixo. Mas dá para falar, pode falar. Está no máximo mesmo. Não estou a saber por que não está a aparecer o meu som. Tudo bem, vamos continuar. Diamante. Diamante que falou há pouco tempo. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, é assim, eu já tive gastrite, né? Não eu fui ajudado, a minha contribuição é que eu fui ajudado por um produto chamado Stage 6, né? Stage 6 ajudou-me muito, não é?
E agora a minha dúvida é, tem-se dito que o gastrite às vezes é provocado quando a pessoa ingere sementes cruas, aliás, grãos crus, assim, tais como arroz. Então, quando pousam no estômago, ficam muito tempo sem serem digeridos, podem provocar uma certa ferida e gases que ali são produzidos podem provocar gastrite. Agora, a minha pergunta é, será que existem alimentos próprios, sim, que ao consumi-los podem provocar gastrite? Essa é a minha dúvida, não é? Sim. E é Desculpa, tudo, poder sim. repetir, Tá se faz bem, favor? tudo bem. Sim, Boa, Está Diamante Paulina com a mão levantada há muito tempo, Diamante Angelina. posso repetir, boa, posso repetir? Não. Ouvimos bem, ficou claro. Ah, ok, ok, então obrigado. boa noite, time. Boa noite, apresentadora Diamante Simbini. Boa noite a Olá. todas diamantes, a todos os diamantes que me antecederam. Parabéns, doutora Simbini, pela aula magnífica, pela aula esclarecedora. Ah, realmente a gastrite é um problema, se não está conosco, como bem disse a doutora, te conhecemos alguém ou conhecemos pessoas que estão à nossa volta com esse problema. Então, eu tenho apenas uma dúvida: os suplementos realmente funcionam como se mencionou? Talvez aqui ia pedir, no caso, né, da impossibilidade ou dificuldade da pessoa aceder a todos eles, se calhar seria conveniente, né, colocar os imprescindíveis, ainda que a pessoa mais tarde possa adicionar os outros. Então, quais seriam os imprescindíveis numa primeira fase? E depois a pessoa vai, na medida da sua condição, ok, adquirir os outros. Muito obrigada. Até já. Obrigada. Obrigada, Diamante Tembari. Está anotada a sua preocupação. Não consigo ver a mão levantada das pessoas aqui, mas pronto, se tiver mais alguém que queira dizer algo, faz favor, que é para começarmos a responder as questões levantadas. Tem duas perguntas no chat. Uma é se suplemento como garlic pode ser incorporado como um dos suplementos para ajudar. E a segunda pergunta falou sobre alimentos irritantes. Quer saber se o piripiri constitui uma preocupação, um fator de risco, como foi mencionado, comidas picantes. Tá certo, obrigada. Então, eu acho que temos perguntas suficientes para podermos começarmos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, diamantes. Boa noite. Boa, Diamante. boa noite. Parabéns Boa pela noite, diamante. apresentação. Parabenizar todas as diamantes que passaram pela apresentação e pelas dúvidas, ou seja, pela explicação que deram. Eu tenho uma questão com relação ao tema. Eu queria saber se o apendicite tem a ver com a gastrite, o apendicite. Gostava de saber se tem a ver com a gastrite ou não. Muito obrigada. Minha dúvida era esta. Obrigada, diamante. Acho que não há mais perguntas.
é de voltar para a nossa diamante. Sim, Diamante, Adelina, sim, hello. sim, sim, estou. Sim, eu Não sei se gostava de conseguem saber ouvir. sim, vamos começar com as perguntas. Então, se eu Perfeitamente. anotei bem, a primeira pergunta, alguém perguntava sobre se nós, neste momento que as cheias, não sei o quê, as culturas e tudo mais ficam submersas e pode haver contaminação, para além de nós lavarmos com o nosso LDC, não é? Podemos adicionar algumas gotas de Kea. Essa foi a primeira pergunta. Acredito que tenha sido a segunda, mas posso responder primeiro. Acho que se calhar para ganharmos tempo, já que a doutora Adelina anotou as perguntas, pode ir respondendo Respondendo, tá bem. tudo. A, Uhum. a primeira pergunta, era sobre as fibras, se ajudavam na gastrite. As fibras ajudam sim, porque elas, as da New Life, são hidrossolúveis. Quer dizer que elas, depois de se dissolverem, formam uma camada de gel que vai proteger o estômago da ação de qualquer ácido. Então, elas vão ajudar a prevenir ou nos proteger ou melhorar o quadro de inflamação porque voltam a proteger, vão reconstruir aquela barreira de muco que protege o estômago. A segunda questão era sobre o uso de care. Bom, n- peço para que me corrijam se estiver a cometer algum engano, mas uma das características do care acho que era não se misturar com outros produtos. E ser um desinfetante, não sei se envolve alimentos, mas é mais para desinfetar banheiras, drenos ou chãos, coi- coisas do gênero. Não sei se estou em erro. Acredito que não, Diamante Adelina, é Correto, mesmo. corretíssimo. Está correto. Não devemos usar quer nos alimentos. Sim. A outra questão era que alimentos causam gastrite ou se o arroz cru vai influenciar. Bom, o arroz cru vai levar mais tempo e vai fazer com que o estômago produza mais ácido para que seja digerido. Quanto maior a quantidade de ácido e maior a exposição, maiores são as chances de romper a barreira de muco. Então, não vai causar gastrite diretamente, não é o arroz cru, mas é o que a presença dele causa no estômago. Então, se nós temos um alimento. Vou aproveitar e responder a outra do piripiri. Um alimento picante ou um arroz cru, esse tipo de grãos, né? Crus, o que vai acontecer é que o estômago vai fazer um esforço maior para digerir mais rápido, vai aumentar a produção de ácido, e quanto maior a exposição de ácido, maior a probabilidade de surgimento de gastrite. Outra questão. Então, acho que a pessoa vincou, Diamante Adelina, acho que a pessoa vincou alimentos picantes, incluindo temperos picantes, E piripiri. piripiri, sim, sim. Não, Temperos. eram duas perguntas. Tinha a que perguntou quais eram os alimentos. Então, os alimentos picantes e muito gordurosos que vão forçar o estômago a produzir mais ácido para poder digerir, é que vão vão dar como consequência o surgimento de gastrite, porque o estômago aumenta o ácido e rompe a barreira protetora. Obrigada. Eh, a outra questão aqui era Qual é o suplemento mais importante para iniciar, caso alguém não tenha condições para comprar todos de uma vez, em termos de ordem? o mais importante, eu não sei se saberia dizer, mas acredito que dos apresentados, o Aloe Vera Plus seria um dos mais acessíveis ou mais disponível para começar e não conseguir complementar os outros.
Não sei se a Angelina teria algo a acrescentar quanto a essa questão. Ah, normalmente falamos sempre do aloe vera plus para essas questões, para evitar os tais vômitos que citou, evitar as diarreias, etc, etc. Hum, Então, para aquelas pessoas que não têm condição financeira assim robusta, então E, começa mesmo com aloe vera. Depois vai acrescentando os outros, o zinco, o cálcio, que evita a acidez e etc, etc. e, Sim, está correto para mim, não sei para os outros. ah, Ahn, e tínhamos mais uma pergunta aqui, vamos lá ver. acho que era acerca do garlic. Ah, ok, do garlic, Desculpa, sim. doutora, e também ouvi Stage 6. Alguém também falava de Stage 6. Sim, sim, disse. Só que acho que não era a pergunta, era uma espécie de testemunho. Ah, estava a Sim, sim. acrescentar para essa questão do aloe vera, né? Acho que a pessoa que falou do Stage 6 estava a dizer que o Stage 6 ajudou-lhe. Mas eu ainda perguntava à pessoa para partilhar mais se só foi apenas o Stage 6 e como é que ele tomava. Só que depois acabamos perdendo a comunicação. Ele estava a fazer testemunho, sim. Agora, restou explicar detalhadamente se só apenas usou o Stage 6, usava como. Porque o Stage 6 nós usamos para o programa de detox ou para o programa de constipação, não é prolongado. Então, usamos para poder ajudar nessa condição. Não sei se a pessoa ainda está aqui, podia esclarecer um bocadinho a esse respeito. Mas vou continuar, acho que pode ficar para o fim. Então, outra questão acerca do garlic era se podíamos associar a este grupo. Eu acredito que sim. Um dos tratamentos farmacológicos é a antibioterapia. E o garlic é conhecido como um antibiótico natural. E também ele para além de antibiótico, é um estimulante do sistema imunitário. Então, já, eh, já havia referido antes que quando a imunidade baixa, é onde o Helicobacter age. E o Helicobacter, sendo uma bactéria, os antibióticos é que combatem a presença dessa bactéria. Então, o garlic pode ser associado. Muito obrigada, Diamante Adelina, E por esse falta uma subsídio. questão, Sim. desculpa. Se a apendicite tem a ver com gastrite. Não, não tem a ver. Gastrite é uma inflamação que ocorre no estômago. Depois do estômago, nós vamos encontrar o intestino delgado e o intestino grosso. Numa porção da transição entre o intestino delgado ou grosso, temos um, um, como é que eu posso dizer? Não é uma espécie de ramo que chama-se apêndice. O alimento segue o trajeto do estômago, intestino delgado, intestino grosso e até o ânus, que é por onde sai, depois da digestão. Só que durante essa passagem, esse tubo, posso dizer, um tubo extra que está ali, ele não tem saída e pode se acumular alguns vestígios, por exemplo, de sementes ou das próprias fezes, se não estiverem hidratadas, e causar uma inflamação nessa porção que se chama apêndice. Como quando causa uma inflamação, pode romper e dar outras complicações, então é quando faz-se a cirurgia e retira-se o apêndice. Então, é uma inflamação também, mas ambas patologias são inflamações, mas em locais diferentes. A gastrite tem uma inflamação no estômago e apendicite no apêndice, que é outra porção do intestino. Uau, 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 que aprendizado.
Muito Boa obrigada. noite, boa noite. Se me deixarem intervir mais uma vez, Sim, sim, eu queria realçar a importância do zinco. sim. Foi apresentada uma série de benefícios do consumo do zinco. Eu quero realçar como anti-inflamatório e também como cicatrizante. Então, mesmo naquelas situações em que já há úlceras, o zinco é muito importante, e seria importante ser chupado ao invés de tomado normalmente. Obrigada. Muito obrigada, TL. Muito obrigada mesmo. Já são 19h07. Não sei se as perguntas, os testemunhos, ainda temos mais alguma coisa ou se já foram esclarecidas as perguntas, todas que levantaram. Me parece que ficou uma relativa ao garlic. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Diamante Adelina, Obrigada. pela aula. Muito aprendizado. Muito bem explicado. Ficou a pergunta sobre o garlic. Falou-se, só que a Diamante não ouviu. Não me apercebi. Obrigada. Se falou. Obrigada. Diamante Manuela, obrigada. Se não haver mais nada, podemos dar avisos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Bom, eu apenas sou um novato. Eu cheguei um pouco tarde, porque ainda estava ao volante, mas achei muito interessante porque é um assunto que tem a ver mesmo com a minha situação. Não sei se estão a me ouvir. Eu estou. Tudo bem. É um assunto que tem a ver com a minha situação, já que fiz, cheguei a fazer uma cirurgia da vesícula. Nós sabemos que a vesícula tem essa função de armazenar a bile. Então, assim, sim, a vesícula, automaticamente, a bile corre já para o estômago. Então, em quantidades maiores. Então, e isso acaba já me criando dores no estômago. Ah, bom, alô? 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 Sim, Deixamos sim, de sim. ouvir por uns instantes. Não Ouvir, percebi? podes falar. Deixamos de ouvir por uns instantes. Mas agora sim, estão a ouvir? Sim, sim, agora estamos. Sim, estamos a ouvir. Dizia assim que, bom, acabei indo viajei para a Índia e lá puderam ver que a minha situação estava grave, né? Deram-me a medicação, fiz o diagnóstico, deram medicação, bom, dei a continuidade do tratamento, estava já a melhorar. Só que, bom, não sei se tem a ver com a alimentação, eu acho que sim, tem a ver com a alimentação. É por isso que acho muito interessante essa aula, né? Porque, bom, volto a sentir as mesmas dores, mas eu achava que tivesse já ultrapassado. Então, para agradecer mesmo essa iniciativa, vou me inteirar ainda mais, né? Porque sendo o primeiro dia, tendo a primeira aula, acho muito interessante. Acho muito interessante. Então, é mais ou menos isso. Obrigado. Obrigada. Hum. Muito obrigada, Diamante. Estamos a falar com Diamante? Paulino. Paulina. Então,
informação, é só voltar para a pessoa que lhe convidou, vai ter mais informação e mais subsídio para cuidar dessa condição. Certo, certo. Obrigada. Tudo bem. TL, podemos dar avisos? Já estamos muito fora da hora. O aviso que eu quero dar é sobre a viagem que vamos fazer este sábado para Nelspruit, uma viagem onde vamos participar numa apresentação e alguns dos diamantes vão participar numa sessão de treino. A dizer que ainda temos disponíveis 10 lugares. Tínhamos parado as inscrições, mas temos 10 lugares disponíveis. Se alguém ainda quiser juntar-se a nós, sinta-se à vontade de o fazer. Acredito que é o único aviso que eu tenho. Em alta para darmos a informação, outros avisos é só dizer que continuemos com os nossas atividades, nossos treinos nos grupos pequenos e nos grupos grandes.